A Bíblia diz que Jesus virá sobre as nuvens do céu. Será que isso se refere ao julgamento do último dia? Ou será que a vinda de Cristo sobre as nuvens já aconteceu? Esse é o assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Em seu sermão escatológico, Jesus disse o seguinte: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. A maioria das pessoas afirma que essa passagem profética ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir no dia do julgamento final. E quando esse dia chegar, Cristo vai aparecer fisicamente sobre as nuvens do céu. No entanto, ao analisar a Bíblia com atenção, descobrimos que essa passagem já se cumpriu no ano 70 da era cristã. Por exemplo, Jesus disse ao sumo sacerdote que ele, o sumo sacerdote, veria esse acontecimento com os próprios olhos. Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Algumas pessoas dizem que esse texto se refere ao nosso futuro, quando todas as pessoas do mundo inteiro verão o próprio Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Todavia, pessoal, esse texto não está falando sobre o julgamento final que vai acontecer no fim da história humana. Então, se esse texto não está profetizando sobre o futuro, como que o sumo sacerdote veria o próprio Jesus assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu? Aliás, Jesus disse a mesma coisa para outras pessoas também. Ele afirmou que muitas delas ainda estariam vivas para testemunhar a sua vinda. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Como que isso aconteceu? Jesus realmente veio naquela época? E a resposta é sim. Jesus realmente veio no ano 70 da era cristã. E isso aconteceu depois da sua ascensão aos céus. Mas vamos com calma, nós não podemos confundir as coisas e acabar caindo em heresias. Essa vinda de Cristo que aconteceu no ano 70 não é a mesma vinda final que vai acontecer no futuro. A vinda futura de Cristo vai acontecer de maneira visível aos olhos, porque Cristo voltará com o seu corpo ressurreto e glorioso. Por outro lado, a vinda de Cristo nas nuvens, que aconteceu no ano 70, foi totalmente diferente em vários aspectos. Vamos entender um pouco melhor esse ponto. Por toda a Escritura, sempre que Deus ameaçava derramar juízo sobre uma nação, ele usava essa linguagem apocalíptica de vir sobre as nuvens. Por exemplo, em certa ocasião, quando Davi enfrentava problemas com seus perseguidores, ele clamou pelo socorro do Senhor, e a resposta do Senhor foi essa. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor, águas escuras, espessas nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz. Perceba que o texto diz que Deus montou num querubim e apareceu voando sobre as asas do vento. Mas será que isso aconteceu literalmente? Davi realmente viu Deus aparecendo desse jeito para socorrê-lo? E obviamente a resposta é não. Essa é a linguagem comum do Antigo Testamento para descrever os julgamentos divinos. A presença do Senhor nas nuvens significa justiça e juízo. Vejamos mais alguns exemplos. Vem subindo como nuvens, as suas carruagens são como um redemoinho, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Limpa da maldade o teu coração, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando abrigarás em ti planos malignos? O Senhor demora para se irar.
tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Afligirei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó e sua carne como esterco. Então note que Jesus usou a mesma linguagem para falar do julgamento que cairia sobre Jerusalém no ano 70 da era cristã. E de fato, o sumo sacerdote compreendeu o que Jesus estava dizendo. O sumo sacerdote não ficou coçando a cabeça, todo confuso, sem entender as palavras de Cristo. O sumo sacerdote estava familiarizado com esse tipo de linguagem. Foi por isso que ele acusou Jesus de cometer blasfêmia. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia? Perceba que Jesus foi acusado de blasfêmia porque o sumo sacerdote entendeu corretamente as palavras dele. Jesus queria dizer que assim como o Deus do Antigo Testamento, ele também é Deus. E assim como o Deus do Antigo Testamento veio sobre as nuvens para julgar as nações daquela época, Jesus também julgaria Jerusalém vindo sobre as nuvens. Mas alguém pode fazer a seguinte pergunta: então quer dizer que as pessoas viram Jesus aparecendo fisicamente sobre as nuvens do céu? E a resposta é não. Jesus não apareceu fisicamente sobre as nuvens do céu no ano 70. Essa vinda aconteceu através do exército romano. Os judeus presenciaram a destruição da cidade de Jerusalém. Foi isso que eles viram. A vinda sobre as nuvens é simplesmente sinônimo da destruição e do julgamento de Deus. Mas apesar de tudo isso, pessoal, a verdade é que nós ainda aguardamos a vinda final de Cristo. Jesus ainda virá no futuro para julgar não apenas Jerusalém, mas o mundo inteiro. E quando esse dia chegar, o próprio Jesus vai descer do céu pessoalmente. Todo olho verá. Todos os povos prestarão contas a ele. Ninguém vai conseguir escapar do justo juiz de toda a terra.